Bom, primeiro, boa noite, né? Eu quero Ah, agradecer, boa noite, Dima Fernandes. agradecer pelo convite, viu, Ricardo? Aliás, é uma honra poder estar aqui neste canal que eu tenho acompanhado com muito gosto. Muito gosto. Pessoal, boa noite. A gente está começando mais um Conversa Sem Recalque. Hoje é uma conversa ultra especial, porque Dima Fernandes, para quem não soube, por quase 5 anos foi minha psicóloga, uma profissional incrível, de altíssima qualidade. Foi graças ao trabalho com ela que eu me identifiquei mais profundamente, inclusive com a psicanálise, cheguei nessa porta aí. Mas para a gente começar nosso programa, eu quero ler nossa introdução. O episódio de hoje parte de uma pergunta simples, mas profundamente incômoda. O que acontece quando o sofrimento deixa de ser algo que atravessa a vida e passa a definir quem a pessoa acredita ser? Vivemos um tempo em que não apenas se diz eu estou ansioso, eu estou depressivo, mas esse mal-estar parece que está sendo praticado como identidade. A gente passa a acreditar que isso é uma constância e não um momento. Na clínica, isso aparece de duas formas. Muitas outras, na verdade, mas duas em especial. Os sujeitos que já chegam já explicados, rotulados, encerrados em diagnósticos que organizam, mas também limitam, dores que ganham contorno, mas perdem movimento, e ainda temos os sintomas que, ao mesmo tempo que fazem sofrer, oferecem algum tipo de pertencimento. O sofrimento deixa de ser pergunta e passa a ser uma resposta pronta. Então, já de cara, passando a bola para a nossa amiga Dilma Fernandes, a primeira pergunta é assim: na sua prática como psicóloga, quando você percebe que o sofrimento deixou de ser algo vivido e passou a ser algo que o paciente começou a acreditar que é aquilo ali mesmo que ele é? Bom, primeiro já comecei atravessando aqui, né? A sua introdução. Olha o não recalque que maravilhoso, né? É isso aí, a gente vai lidando com a vida. Mas não preciso repetir, então, o quanto estou grata por esse convite. Bom, Ricardo, acredito que muitas vezes esse tipo de conduta dos pacientes vem como um certo escudo mesmo, uma certa proteção mesmo, porque ele chega, claro, falando de um tipo de dor. Então, é a dor que ele sente, e muitas vezes é por tanto tempo que ele está sentindo aquela dor, que ele acaba se identificando com aquele tipo de sofrimento. Então, eu acredito que isso, né, fica quase que aquela situação que fala do efeito Gabriela, né? A pessoa fica acreditando, eu sou, eu sou assim, desde sempre eu fui assim, desde que eu me entendo por gente, eu sou assim. Então, no percurso, perdão, quer se pronunciar? No percurso da análise, ele pode se dar conta de que ele, de fato, não precisa ser aquilo. Né? Ele pode se dar conta de que ele está vivenciando algo, alguma dor. E Eu aí, fico pensando, eu fico pensando, Dilma, desculpa interromper você, eu fico, eu fico pensando na história do desempenho, né? Voltamos de novo para Bauman, que eu sempre cito aqui nos programas, a sociedade do desempenho. A gente tem uma necessidade também, ou melhor, a gente exercita fugir dos rótulos, a gente não quer ser rotulado, mas ao mesmo tempo a gente acaba buscando se enquadrar e pertencer a alguma coisa, e normalmente alguma patologia, alguma questão mais delicada que mexa com nossa psique, a gente acaba assumindo realmente, como você falou, como uma defesa, um escudo, e esse pertencimento acaba sendo vendido, inclusive, mediaticamente, porque você tem os laudos do Instagram, você tem os laudos das redes sociais que já dizem para você mapear como é que funciona. Não, se você tiver tais características, você é ansioso e você se determina ali. Então, também tem que ter muito zelo profissional para a gente também ter o cuidado com o paciente de maneira que ele não se atravesse por qualquer coisa, né? sim, atualmente, inclusive, as pessoas já estão diagnosticadas por si mesmas, né? Já trazem, eu já pesquisei, então eu sou ansiosa, eu sou depressiva, eu tenho TDAH, Por quê? Porque elas já foram querendo trazer algum tipo de identificação para ela mesmo começar a se entender ali de algum jeito, né? Mas a forma é o quê? É nesse percurso mesmo do autoconhecimento
momento, vamos lá, vamos falar sobre isso. Né? Então, esse escudo pode depois ser colocado abaixo, de preferência, trazendo essa fragilidade, né, que é inerente mesmo ao ser humano, né? Dilma, as pessoas quando formam suas histórias pessoais, muitas delas atravessadas por suas infâncias, e quando vem de famílias que são desorganizadas, psiquicamente falando, famílias que o afeto falhou, a proteção falhou, a validação falhou, essas pessoas acabam crescendo com ecos, isso não é uma regra, obviamente, mas com ecos daqueles familiares que eram significativos. Então, se você tem uma mãe que tem alguma patologia, existe uma certa apreensão se você vai replicar aquela patologia da mãe. Quando você vive uma estrutura onde você não tem afeto, você acaba acreditando que aquele não afeto, aquela forma, talvez também seja a forma ideal de viver, porque você não aprendeu outra. E você precisa descobrir. Eu acho que aí é fundamental o papel do psicólogo, o papel do psicanalista, um trabalho atuante. Você costuma ver casos nessa frequência? Se me citar como exemplo, a gente vai quebrar o pau aqui agora. Jamais. Não citaremos nomes de ninguém. Ricardo, você me fez lembrar a Joyce McDowell, que ela fala sobre o normopata, né? Exatamente neste momento que onde o objeto primário, que é essa mãe, que precisava simbolizar para essa criança, né, o que ela sentia, o que ela estava vivendo, entender aos poucos tudo aquilo, não tendo isso, né, não tendo esse objeto primário, a pessoa acaba ficando desafetada. Não tem afeto. Ela fica sem poder simbolizar. Então, vem a queixa do tipo, é muito desconfortável para mim viver nesse mundo. É muito desconfortável eu viver nesse mundo. Porque a política, porque as pessoas, porque o trabalho, porque sempre o externo é problemático, né? O problema são os outros, né? Porque ela não conseguiu vivenciar esse mundo interno. Ela não consegue nomear. E aí é o trabalho do analista, muito delicado nesse tipo de situação, por meio, inclusive, dele pegar para ele, né, a identificação projetiva, né? O paciente ele vai fazer essa identificação projetiva, tipo, é isso, ver o que você faz com isso, porque eu não sinto, eu não sei o que é isso, para mim eu sou normal. E as pessoas até veem como é normal, eu sou normal. Por isso, a categoria normativa, né? Só que o quão é delicado esse trabalho do analista é pegar isso, e é difícil, porque o analista tem que sentir tudo aquilo que o paciente não consegue sentir. A angústia, a dor, o sofrimento, e ele pegar essa identificação projetiva, sacar isso e devolver em forma de símbolos, explicação, interpretação de tudo aquilo. É demorado, é moroso o processo, mas só assim o paciente, com o tempo, vai aos poucos se dando conta de que ele tem esse mundo interno, que foi, de certa forma, ejetado por ele. Não teve como lidar com isso, né? Me fez lembrar isso. E você percebe, Dilma, que no momento que existem essas falhas e a pessoa acaba desenhando essa identidade, assumindo, inclusive, essas confusões e as divergências psíquicas, você percebe que as relações que elas estabelecem acabam replicando tentativas de suprir essas falhas, aquilo que elas buscam nas relações afetivas, nas amizades, no trabalho, os vínculos e os laços que começam a ser estabelecidos, quando ela ainda não está sob tratamento, são projeções dessas faltas, como se tentasse sublimar, de alguma forma, essas dores? Acredito que sim, sem dúvida.
Porque se ela não consegue identificar em si, ela justifica externamente, né? Poxa, o meu chefe faz isso comigo, poxa, a política, poxa, isso e aquilo. Então, ela justifica no externo, no que ela vê fora, porque ela não consegue ver dentro. Você acredita que a nossa sociedade está preparada para lidar com esse tipo de sensibilidade das pessoas, com essas pessoas que acabam é, mostrando suas vulnerabilidades de maneira muito aparente? Pergunta delicada, né? É um questionamento bem delicado. Quanto que as pessoas estão preparadas? Nós vamos nos preparando, né? E claro que não é o total, não é a totalidade nunca. As pessoas, algumas pessoas, e acredito que a minoria, inclusive, elas vão aprendendo, elas vão se dando conta, elas vão se sensibilizando por algo que aconteça na vida delas, para elas, opa, deixa eu ver uma possibilidade de entender aqui algo diferente. Então, é por isso que não dá para impor esse tipo de trabalho para todos, porque não são todos que estão preparados para perceber, né? Entendo. Não é Entendo. permeável, né? Eu percebo que, complementando sua resposta, eu percebo que funciona mais ou menos como a história do tudo bem. Quando a gente pergunta tudo bem, raramente de fato a gente quer saber se está tudo bem. É mais uma praxis comportamental. E quando a pessoa se abre e mostra a vulnerabilidade dela, ou se dispõe a contar uma parte da história que está fragmentada, que ela está com dificuldade para lidar, a gente acaba se voltando para os nossos problemas e, de fato, a gente não está muito afim de saber o que é que está acontecendo. Então, gera uma intolerância, uma impaciência. E a gente acaba criando também um rótulo para a pessoa, né? É depressiva, ela é angustiada, ela é frustrada, foi abandonada pela mãe, por isso que é assim. A gente começa a justificar, até para tirar também nossa função social de cena, né? A gente sair de cena. E aí vem a seguinte pergunta: como sustentar uma escuta clínica quando o paciente se apresenta a partir de um eu sou assim, ligado ao modo do sofrimento dele, Dilma? Ouvi-lo, né? Eu acredito que escutá-lo. Como assim? Como você é assim? Como? Fala sobre isso. Eu sou assim. Desde quando se percebe assim? Essa escuta psicanalítica, ela, ela demanda muita paciência, né? Ela demanda uma escuta muito ativa, ela demanda uma conexão muito singular naquele momento. E da mesma forma como o analista é afetado, quem está na frente desse analista também sofre essa afetação. Então, ele é convocado a pensar, a se questionar, a refletir a respeito de tudo isso. Então, como sustentar ao longo da trajetória, se o outro se permitir, se o outro der conta. Dilma, e como é que a família e o entorno podem ajudar de alguma forma a, a relocar esse paciente no espaço dele efetivo, fora daquela identidade projetada, né, que ele traz do sofrimento? Como é que a família pode atuar? Como é que esse entorno pode ajudar nisso? Eu acredito, Ricardo, que esse entorno ele é igualmente importante como esse mundo interno, porque vivemos na civilização, saímos da micro-sociedade para essa macro-sociedade. Porém, o que geralmente acontece dessa família, desse ambiente, são as pressões, né? Como fala lá no Mal-Estar da Civilização, né? O Freud fala de todo esse mal-estar que é imposto pela civilização, e é de fato necessário também, porque não tem como vivermos só no prazer total, né? Mas, voltando à questão da família em si, eu acredito que a família começa a ajudar, digamos assim, de certa forma, quando o próprio sujeito
se reconhece nesse meio familiar e ele faz movimentos para se entender, para buscar a própria história, para perguntar, para se abrir e assim possibilitar com que esses familiares também se deem conta dessa dinâmica. Olha, era assim, acontecia, você era desse jeito, eu te vi assim, porque minha mãe era daquele jeito, nananã. Ou seja, começa em nós. Se a gente não faz um movimento, o outro nem tem como se movimentar também, não é? Ilma, na sua prática profissional, existe diferença entre acolher o sofrimento, quando você constata que de fato ele acontece, e, e o não lidar na validação daquele sofrimento que está sendo projetado, quando você identifica, ele está se agarrando nisso aqui como defesa, mas não é o que de fato ele é, o que ele está sentindo. Existe diferença no seu manejo quando você lida com essas abordagens? Você pode repetir? Posso. Então, você... É, se na sua prática existe diferença quando de fato você constata que aquela pessoa, dentro do seu processo identitário, está realmente casando, digamos assim, com aquilo que ela está mostrando, que ela está dizendo que ela é. Então, nossa, eu sou ansioso, em vez de eu estou ansioso. E você constata que a formulação dela, a constituição dela é de uma pessoa ansiosa. As características dela, né, conduzem ela a uma prática ansiosa mais contínua. E quando não, e dessa forma, você aborda o seu manejo de outra forma para realocar essa pessoa, para auxiliá-la, orientá-la de maneira que a retire dessa ideia do eu sou para eu estou. Ou até eu nem estou e estou projetando que eu estou. Entende? Eu acho que entendi. Porque eu estava pensando aqui, eu não tenho esse protagonismo, né, segundo o meu olhar, de dizer assim, nossa, eu vou fazer com que essa pessoa seja assim, faça assim, esteja assim, pense assado. Porque, na verdade, somos também tudo isso. Somos ansiosos, somos tristes demais, para não dizer depressivos, depende do momento, né? Depende do que estamos vivendo. Então, esse eu sou também faz parte. Como o eu estou também faz parte. Então, eu sou triste pelo contexto no momento. Nossa, eu sou triste, ou seja, estou triste. Mas esse eu sou é porque eu estou me sentindo tão triste que a única coisa que existe no momento é esse eu sou. Então, é fazer com que esse sujeito, Ricardo, tirando aqui, né, de fora, né, o meu querer, né, o desejo do analista, né, o desejo do analista é mais com que a análise aconteça, mas é aquele analisando que vai descobrir por ele mesmo. Então, a gente vai, assim, como facilitador. Será que eu consegui responder? Conseguiu, não só conseguiu, como já me gerou outra pergunta aqui agora. Então, o seu discurso, Dilma, enquanto psicóloga e psicanalista, traduz algo que para mim é bastante simbólico e importante dentro da clínica. Eu costumo ter alguns embates com alguns profissionais pela confusão que eu acho que fazem entre o distanciamento necessário no atendimento, o distanciamento necessário com o paciente, mas a qualidade do atendimento tem uma relação com o acolhimento. E existe uma humanização nisso. E seu discurso me pareceu muito humanizado, assim, você consegue manter toda a ética, mas você não está apática com seus pacientes, você não fica parte da história deles. É isso aí mesmo? Acredito que a apatia não caiba neste momento, né? Eu acredito que não. Precisa haver essa empatia mesmo. O fato de eu não colocar à mesa aqui o meu desejo, eu quero tanto que ele faça assim, que ele perceba isso, não significa que eu não esteja atenta no que for de melhor, digamos assim, para a escolha dele, naquele momento. Porque num outro momento pode ser uma outra coisa, né?
Às vezes a gente fica, como o Freud falava, a interpretação selvagem, né? Querer fazer alguma coisa e acaba atrapalhando. Acaba. Você acha, Dilma, que a gente, lidando com os pacientes, e a gente, quanto paciente também, com nossos analistas, psicólogos e tudo mais, você acha que a gente tem uma tendência, enquanto humanidade, no momento que a gente faz essa projeção identitária com relação a eu sou ansioso, eu sou assim, eu sou assado, né, com esses diagnósticos meio que prontos também, ou replicando diagnósticos extensivos da família. Você acredita que a gente tem por trás disso, de alguma forma, uma tentativa de salvação, de salvamento, seja nosso, seja do outro, querer salvar o mundo, um pseudo ato heróico de querer salvar o mundo, salvar o outro? Então, eu sei como é essa dor, então eu posso me dispor a salvar o outro. Não falo, no caso da gente atendendo, falo do paciente em si, sabe? Então, ele sustenta aquela posição, que é até uma posição, desculpe-me os nossos espectadores, mas eu preciso citar isso. Recentemente vi uma reportagem sobre a questão da prática cristã agora no nosso século, e trazendo uma das falas de uma certa equipe, de uma certa parte, uma ala da Igreja Católica, que defende que você vivendo o seu sofrimento, você ensina o outro a sair dele. Então, você precisa viver seu sofrimento se entregando a ele na íntegra, como aquele papo que a gente fala desde pequeno. Vai até o fundo do poço, sofre logo tudo que você tem que sofrer, depois vai emergir. Eu tenho dúvidas se o acolhimento e a ajuda, o auxílio e a orientação necessárias, adequadas, se essa regra de se sai do poço, se vai até o final, você sai. Portanto, que muita gente se suicida, porque não suporta a pressão. Então, me pareceu na reportagem uma ideia de que também vivenciar esse sofrimento identitário tem a ver um pouco com a prática de salvar o outro, se colocar nessa posição heróica, essa pseudo-heróica de salvamento, de autossalvação, salvação do outro, sei lá. O que é que você pensa sobre isso? Eu vejo assim também, sabe? Me parece uma vaidade, sabe? Tanto. Eu passei por isso. Tem algumas frases como eu sou mãe, você nunca foi mãe, você não sabe o que é isso. Ah, você tem filho? Ou seja, não precisa estarmos num lugar de fato, sofrendo aquilo de fato, para poder ajudar quem quer que seja. Eu entendo alguns segmentos, né? Pessoas que se inserem em grupos, né? Grupos variados. Eu não quero citar aqui nomes, porque as pessoas se identificam. Então, ajuda a saber que, poxa vida, não fui só eu que passei por aquilo, não sou eu que estou só passando por isso. Tem gente também que passa por isso. Mas, às vezes, fica uma história de meio que vamos dar as mãos e é assim mesmo, sabe? E isso não leva muito a um crescimento. Mas, ok, o grupo que se identifica, olha, você passou pela mesma dor que eu, mas o que a gente faz com isso aqui? Como que a gente pode interceptar? Como que a gente pode ajudar para que isso possa não acontecer com outras pessoas e para que a gente possa se proteger para que não aconteça novamente conosco? Então, aí faz mais sentido. Mas estar num lugar de sofrimento e dizer, por eu ter passado por isso, eu tenho esse lugar de fala, eu acho que não passa muito por aí, porque somos singulares, né? Cada um Isso, responde de um jeito. isso me lembra a intervenção que a gente tem hoje, cultural e socialmente, algo que não é de agora especificamente, mas falando do nosso mal-estar, considerando lá o mal-estar do século com Freud, mas trazendo para a nossa contemporaneidade, nosso mal do século é essa necessidade de desempenho constante, que gera ansiedade, gera frustração, a sensação de que a gente tem que estar atual, né? Atualizado e atual o tempo todo. E a gente não acompanha a velocidade com que as coisas acontecem, porque as coisas, de fato, acabam nem dando mais tanto significado. As coisas passam pela gente, quando a gente começa a se ambientar com aquilo, já tem algo supostamente mais interessante, mais propenso a chamar a nossa atenção. E se a gente não tiver nessa velocidade, também a gente está defasado. O que eu fico pensando, Dilma, sobre isso, é que, de repente, nas intervenções que a gente faz, muitas vezes o paciente acaba esperando
que você não só faça o acolhimento, mas dê uma diretriz para a solução, como se tivesse alguma resposta rápida que o tirasse até dessa posição de, não, então tá bom, então eu não sou ansioso, eu estou ansioso, e em vez de dar o tempo de procurar raiz né, o devido tempo de tratamento, no ritmo dele, inclusive, espera que o psicólogo, o psicanalista, venha com a fórmula, ou em última instância, um psiquiatra com a sua medicação pronta, né, para anestesiar o sofrimento. Então, quando o sofrimento vira identidade, esse sintoma, Dilma, ainda dá para ser escutado ou a gente precisa mexer um pouco nessa terra toda para descobrir onde é que a coisa está? Mas para mexer nessa coisa toda, né, precisa escutar primeiro, né? Só escutando é que a gente vai poder lapidar, aparar as arestas, ver o que precisa ser feito. Então, parte pela escuta sempre, não é? Boa. E como é que a gente faz, Dilma, quando o paciente não está afim de abrir mão desse lugar que ele se colocou, desse autodiagnóstico? Como a gente maneja nisso na clínica? Como é que você sugere, como você pensa, como você acredita esse manejo? Eu gosto muito da palavra respeito. Eu respeito, ele está precisando repetir, 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 repetir e recordar. Para quem sabe algum dia elaborar aquilo, né? Conseguir elaborar de um jeito diferente. Ok. E o que é que você acredita que a gente perde subjetivamente quando toda a narrativa de vida gira em torno da dor? Quando o paciente chega no consultório, chega no atendimento, e tudo que ele traz é dor, e as partes positivas que ele tenha vivido, ou as coisas belas que ele vive, todas são menosprezadas, e ele só foca no giro em torno da dor. O que é que a gente perde nessa subjetividade aí? Ou o que é que a gente ganha? Que a gente perde na subjetividade quando ele só evidencia o que doeu e não o que teve de bom, de interessante, de agradável. Perde-se alguma coisa na subjetividade, você acha? Não, não acho não. Eu só queria saber se a minha psicóloga concordava comigo. Ai, é muito Eu- bom falar sobre essas coisas, né? E ao mesmo tempo, nossa, são muitos desdobramentos, né, Ricardo? Vai abrindo um leque aqui imenso, imenso. Mas, enfim, diz. eu acredito nisso também. Eu não acho que se perde nada. Eu acho que é o momento do paciente. A gente precisa, como você falou, respeitar aquilo ali, até a vírgula que ele mesmo colocar. Porque, de qualquer forma, senão o que a gente vai estar fazendo é uma tentativa muito frustrada de adequação desse eu, e, e ele vai forjar uma nova leitura daquela realidade, e em algum momento vai cair de novo, vai escorregar de novo naquilo ali, porque aquilo não está simbolizado para ele, né? Porém, como psicóloga, né? Se eu fosse falar como psicóloga, nossa, tem várias formas de fazer, né? Eu não estudei a TCC, né, terapia cognitivo comportamental, mas opa, você está assim, vamos mudar esse padrão de pensamento. Então existem formas várias na psicologia, né? Mas aqui a gente está priorizando a psicanálise, que eu acho que de fato é onde vai ao cerne da questão, é onde de fato faz a diferença, né? E que é muito mais difícil. Muito. Dima, lembrei agora de quando eu fiz, após eu ter em terapia cognitivo-comportamental, na minha defesa teve uma história muito bacana, que era essa questão da reprogramação e substituição de termos por outros para que... E eu falei, eu não vou fazer isso. Eu estou estudando para entender isso, mas foi um pau. Eu não vou fazer isso, porque se o paciente achar
novas formas de lidar com isso, novos conceitos, se ele transmutar por ele mesmo, eu invisto no trabalho com ele. Eu desenvolver isso para ele, eu não vou desenvolver, não. E foi uma confusão danada, porque tecnicamente eu estava fora do que o TCC conduz você. E fui perguntado, inclusive, por que de achos eu estava fazendo aquela pós ali. Eu falei, primeiro que eu quero entender isso aqui, e segundo, para saber se eu vou levar isso à frente ou não. Então, até que eu não levo muito à frente, não. Tenho uma formação, mas não identifico profundidade. Porque eu acho que esse resgate é essencial de o paciente que tem que sinalizar para ele mesmo quais são os pontos de virada de chave e a gente entrar como suporte, né? Não dá para a gente induzir essa virada de chave. Eu acho muito equivocado isso, porque eu realmente acredito que em algum momento ele vai escorregar de novo. Uhum. Então, Deslocamento, né? Somos sábios, mas fantástico, adorei ouvir isso. Você já tem uma alma psicanalista. Maravilhoso. Ô, Dilma, como analista, nesse momento, sustenta o não saber quando o paciente já chega com todas as respostas prontas? Você pergunta alguma coisa, ele já tá lhe devolvendo qualquer coisa de imediato e ele supostamente acreditando naquilo, seja por defesa ou seja porque ele acredita mesmo. Bom, isso, né? Já tem respostas para tudo isso aí. Nossa, sustentando, Ricardo. Tem que aguentar, tem que aguentar, né? Tem que ouvir, sustentando. Eu preciso abrir uma brecha aqui para vocês, que a resenha é boa, e para mim, como eu falei, para mim é uma honra ter Dilma aqui. Como já falei para vocês, vou repetir novamente. Dilma, eu já tive experiência com alguns profissionais de psicologia, agora psicóloga e psicanalista, mas tive algumas experiências com algumas psicólogas e psicólogos. Eu nunca tive a experiência que eu tive com Dilma. Entre outras coisas, uma profissional de altíssima qualidade, ela internaliza com você as suas situações, ela viaja com você naquilo ali. Então, você vê que ela está íntegra, que ela está inteira, ela não está parcial, ela não está com mais um paciente, ela está com o paciente naquele momento. E digo isso com muita tranquilidade, porque onde eu cheguei hoje, tem muito da estrada com ela junto, dos diálogos com ela. E essa pergunta foi meio auspiciosa pelo seguinte: cansei de chegar com resposta pronta para Dilma, cansei de chegar com as minhas formulações já assim, até para poder me sabotar naquilo ali, e ela pacientemente escutando tudo e acolhendo tudo, e no momento que ela via que eu tinha me desarmado 10 centavos, ela via assim, mas... e me lascava uma pergunta que me desestruturava completamente. E normalmente eu falava para ela, só um minuto, que eu preciso de 5 minutos, eu estou morrendo de raiva de você agora. Lembra disso, né, Dilma? Nossas histórias? Adorava esses momentos, Dilma. 5 segundos, estou te odiando. Mas é importante. Eu acho que esse tipo de profissional, gente, e digo isso que para mim é muito importante a gente saber escolher nosso psicanalista, nosso psicólogo. É importante a gente saber que profissional a gente se identifica. Eu tive empatia e tive transferência imediata com o Dion já na primeira sessão. Inclusive com alguns trabalhos que ela faz, que não vi outros psicólogos fazendo, não tive essa experiência. Me desculpe os outros colegas que trabalham com isso, mas uns mapeamentos, uns estudos que você vai sendo dissecado. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Dilma, por favor? Será? Pois é, nessa minha jornada, que inclusive estou fazendo, vamos lembrar aqui, muito obrigada primeiro, né, por tudo isso que você acabou de falar, obrigada mesmo. É importante, inclusive, para a gente como profissional, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, o exercício é constante para esse autoaprimoramento pessoal e profissional, né? Eu acho que a gente precisa estar nesse exercício sempre, isso não acaba nunca. Mas lá na minha graduação, e que eu já fiz, o meu estágio foi em psicanálise com crianças e adolescentes, olha só, Ricardo, eu nutria a ingenuidade desse início, né, de que eu iria prevenir,
tantos problemas, ocupando, acolhendo as crianças, resolvendo as questões ali. Só que não, é muito rápido o trabalho com criança, é muito interessante. Porém, a criança não tem essa autonomia. Olha aí, entrando o familiar, entrando o ambiente. Então, quando eu percebia a mudança acontecendo, a família tirava, ou faltava, ou enfim, não tinha segmento aquilo ali. Eu acabei me perdendo aqui da pergunta. A gente estava falando... Perdão, lembrei. Então, lá no início, saindo da graduação, eu queria fazer já a psicanálise, porque desde sempre eu gostava da psicanálise. Mais coisas foram acontecendo e eu queria fazer na própria instituição onde estudei, e o corpo docente era incrível, e certa época eu não pude, aí depois não tinha quórum, eu sei que acabou não tendo, eu tentei por umas 3 vezes, não consegui, e fui enveredando por outros caminhos, né, que foi me interessando, porque a gente gosta de muita coisa, né, que bom, né. Aí eu fui, inclusive, me deparando com a questão da leitura corporal, que você falou, que o William Reich que trouxe isso, né? Então, ele mostrava que, através de características, aliás, do formato do corpo da pessoa, o corpo da pessoa já dizia quem era ela, do que se tratava, como eu funciono, como eu sou. Isso me encantou. Então, eu fiquei por algum tempo, enquanto psicóloga, agregando também a leitura corporal. Isso me ajudava a entender. O sujeito chegava e, antes de falar o que quer que seja, eu já sabia, poxa, eu estou lidando com uma pessoa que é muito mais racional. Então, eu preciso ser mais objetiva, não posso ficar aqui falando. Então, é rápido. Já uma pessoa com outro tipo de característica, que não vem aqui porque dizer que ele não vai falar sobre isso, mas eu percebia que era uma pessoa mais comunicativa, era mais intuitiva, então ela gostava dessa troca, dessa fala. Por isso que algumas pessoas dizem assim, eu não volto mais naquele analista porque ele só fica olhando para a cara da gente, eu fico só olhando para a parede, ele é mudo. Então, saber quem é aquela pessoa que está na nossa frente e a gente poder lidar com isso ajuda muito, agrega muito, né? Então, pessoas que são mais falantes, que gostam dessa troca, que precisa de ouvir. Então, isso me ajudou muito e não descarto. Tudo que a gente aprende acaba agregando, não é, Ricardo? E outras coisas que eu fui aprendendo aí, que você também passou por isso, e você identificava, porque você já estudou também o Mocha, Dilma, exemplo, Teta Healing na veia, lembra disso? Lembro sim. Inclusive, tem uma colega nossa, psicanalista, que também fez a formação completa agora em Teta Healing. Tive 4 sessões com ela, vamos fazer comigo e tudo mais. Disse, caramba, eu estou despraticado com isso, mas vamos lá. Foi uma experiência bacana. O que eu fico pensando, Dilma, também, esses leques que a gente tem nas formações, quando a gente pode dialogar, sem corromper as éticas, obviamente, né? Mas quando a gente pode agregar, e eu pensei nisso também porque eu tenho alguns colegas que são lacanianos, então eles atendem virtualmente e com as câmeras fechadas, a do paciente fechada, a dele fechada. E eu acho tão intrigante conversar com o paciente com a câmera aberta, porque eu fico olhando, fazendo a leitura corporal, a expressão que ele dá do gesto na hora que ele está falando, para onde está o olho, para onde está... Né? Assim, tem evidências corporais que são ditas silenciosamente no gesto, que a fala, que endossam ou não endossam a fala, inclusive. Então, eu fico meio questionando, alguns colegas preferem realmente a tela fechada, que gente, eu preciso e prefiro, a não ser que o paciente fale que não queira, que não quer. Mas eu gosto muito desse vamos nos ver, né? Obviamente, mantendo todo o respeito que tem. Mas, Dilma, pode falar. Eu ia só uma adenda aqui. Eu lembrei de uma paciente que foi por acaso, tá? Isso que você acabou de dizer, a tela fechada, né? Como o divã, né? Online, né? Isso. E, claro, eu também gosto de ver, principalmente o analista precisa ver. Não necessariamente o analisando precisa ver o analista, mas o analista precisa ver o analisando,
né? Mas aconteceu um problema na câmera dela, Dilma, podemos continuar assim? Claro, a clínica, a vida vai acontecendo, né, Ricardo? E foi tão interessante para ela, principalmente. Nossa, foi assim, um pulo e tanto. E aí, nas próximas, nas seguintes, ela. Vamos continuar daquele jeito? E claro, eu fechava a minha câmera também, né? Porque a dela que não estava conseguindo abrir. Claro. Escuta, ela ficava única. Era unicamente a entonação, a voz, o silêncio. Foi muito interessante. Ela continua em análise. Caramba, eu nunca tive essa perspectiva que você trouxe agora. Eu nunca pensei nessa ambientação das pausas da voz e tudo mais. Vai que de repente eu experimente alguma coisa e a gente conversa sobre isso. Fica Porque muito você falou de uma maneira que me pareceu interessante. Vamos ver. Dilma, em sua experiência, o que é que normalmente costuma, né, ao longo de todos esses anos trabalhando, o que é que normalmente costuma aparecer como sofrimento de seus pacientes? Quais são os temas que são mais recorrentes? Ai, Ricardo, eu acredito que o ser humano ele só tem três tipos de problemas, né? Só três, né? Que eu gosto de exemplificar com o tripézinho, né? Ou a gente tem problema de saúde, problema no corpo, né? Quer dizer, problema de doença, na verdade, né? O corpo que dói, o corpo que adoece, são as doenças físicas e mentais. Ou a gente tem problema de dinheiro, né? Muita gente, porque estou pagando pouco, porque não estou recebendo, porque é dinheiro. Profissão, carreira, né? Está inclusa nessa. Ou a gente tem problemas de relacionamentos. Então, o que vem? Vem muito dessas três coisas. Geralmente, a grande parte, a grande maioria, relacionamentos. Por quê? Tanto a saúde, essas duas outras, saúde física e mental, e o financeiro, ele está muito atrelado com as relações, com quem quer que seja, com o chefe, com o pai, com a mãe, com o amigo, com o vizinho, e isso interfere, uma interfere na outra, né? Eu não vou poder nem fazer um intervalo, cara espectador, para dizer para vocês só um minutinho que eu vou ligar para a Dilma, porque a Dilma me atravessou, porque eu estou falando com a Dilma. Não vai dar para poder dizer que eu vou falar com a Dilma, e estamos com várias pessoas assistindo a gente. Agora você tem lá seu psicanalista, vai ligar para ele. Ele me deu uma atravessada recente, Dilma, que foi interessantíssima, que a gente conversando sobre o negócio, e aí eu explicando para ele porque a gente, assim, uma coisa minha, né? Porque a gente faz assim assado, a gente tem tendência, a gente, ele esperou acabar tudo que eu tinha que falar. Ele deu uma pausa e falou assim: a gente não, você. Aí migrei os 5 segundos de ódio da Dilma que eu tinha, migrei 5 segundos de ódio, espera aí que daqui a pouco eu volto. Mas vamos nós. Dilma, há alguma relação entre sofrimento e pertencimento social? Você acha que a nossa sociedade hoje está desenhada para a gente estar sofrendo para dar a ideia de que a gente pertence ou isso é uma falácia? Adorei. Poxa, precisa, né? O que costuma acontecer, por exemplo, numa sala de espera de uma clínica médica? A pessoa chega, alguém começa a falar do problema dela, aí o outro vem e fala do seu também, parece que fica aquela disputa, quem tem um problema maior, ou seja, eu preciso pertencer a esse lugar aqui, eu preciso me identificar, eu preciso falar a mesma língua. A gente quer sempre encontrar um semelhante, né? Alguém que fale a mesma língua, mesmo que seja de forma doentia. É verdade. Eu lembrei agora, vamos para a filosofia, eu lembrei agora de Nietzsche, trazendo a ideia de que a gente não se contempla enquanto ser humano, porque de fato a gente não quer saber o que a nossa essência diz, né? A gente tem medo de saber o que de fato ela está dizendo. Então a gente floreia e cria milhões de estruturas para justificar isso. Muito bem lembrado.
Dilma, o que é que muda na posição do analista diante dos sujeitos que já se apresentando com diagnósticos fechados, que já chegam com essas informações, devolvem com extrema fixação esse lugar? O analista tenta trabalhar, lapidar, desenvolver, eventualmente alguma provocação, mas ele se mantém fixo nisso. A escuta permanece e se mantém para sempre até o dia que ele decide virar essa vírgula, ou você usa alguma coisa no manejo que provoque diferente essa história? Essa pergunta me fez lembrar a questão de como sustentar, sabe? É ouvi-lo, eventualmente trazer algumas pontuações, perceber ali, aqui eu posso trazer uma interpretaçãozinha, pontuar, fechar a sessão para que ele vá com aquele movimento interno, né? Aquele desconforto, fazendo borbulhar nele algo. Porque às vezes alguém pode ouvir assim, nossa, tem que escutar. Aí o outro falar. Não é uma fala, não precisa ser uma fala vazia. Essa fala que aparentemente é uma falácia, ela precisa ser escutada, e o analista tem um trabalho difícil, gente. É muito difícil esse trabalho, meu Deus. Ele precisa estar muito atento para, posso intervir aqui? Posso interromper aqui? Isso vai fazer diferença para que ele feche a câmera, porque eu atendo agora só online, né? Então, feche a câmera, não vou levantar e ir embora. E vá, de alguma forma, se percebendo provocado com aquilo que ele trouxe e ali onde ele foi interrompido, digamos assim. Perfeito. Uma última pergunta aqui, antes da gente ir encerrando, infelizmente, porque se deixar nossa prosa aqui vai até para sempre, e logo depois já engato logo com uma sessão extra, então o negócio não vai ser... Eu lembrei agora que eu ficava eufórico para as nossas sessões, eu ficava contando quando eu ia chegar, e eu listava as coisas que eu tinha que falar contigo, era um barato. E hoje eu vejo alguns pacientes fazendo isso comigo, e eu falo assim, eu entendo perfeitamente esse lugar, a importância disso aí. Ô, Dilma, uma última pergunta. Se o sofrimento deixa de existir enquanto identidade, o que é que pode surgir no lugar para o paciente? Né? Se ele se abrir de fato para essa atenção e o sofrimento sair do local principal dessa defesa dele, o que é que pode surgir nesse lugar? Nossa, pode surgir tanta coisa. Porém, sofrimento sempre vai haver. Né? A gente não deixa de sofrer. Olha, já resolvi meus sofrimentos. Dilma, muito obrigada. Nossa, agora é só alegria. Não, a gente vai sofrer, a gente vai enfrentar desafios, mas vem criatividade, vem flexibilidade, vem versatilidade, vem tanta coisa que a pessoa pode descobrir, né? Boa, gosto muito disso. E eu acho também que, empaticamente, quando a gente, de maneira ética, de maneira adequada, a gente consegue dialogar com o outro sobre nossas vulnerabilidades, a gente tem uma humanidade muito mais sadia. Eu acho que tem um esforço da gente mostrar o tempo todo uma força imaginária social, que parece que nós somos infalíveis, nós somos fortes para sempre, né? E mostrar vulnerabilidade é ruim, né? Sim, sim. As pessoas... Aí vinha a tal vergonha, né, de ser quem sou, né? Nossa, todos somos vulneráveis, todos somos frágeis e somos fortes também. Não. Essa máscara que a gente às vezes cria, a gente não pode esquecer que é uma máscara. Então, Isso me fez lembrar de algumas de nossas sessões. Eu estou trazendo bastante isso, Dilma, porque para mim realmente foi um divisor de águas os nossos trabalhos, as nossas sessões. Eu lembro que junto com as minhas vulnerabilidades, os meus diagnósticos prontos, eu tinha uma coisa do tabu, de perceber que eu tinha um outro lado, e aquele outro lado eu evitava como defesa, porque eu tinha tabu, eu tinha preconceito com aquilo ali. E você sempre me trazia a pergunta assim, mas qual é o problema se for assim? Você me trazia essa reflexão. É muito bom a gente ter a possibilidade
de se oportunizar e ter alguém que ilumine também um pouco o caminho, mostrando para a gente e se foi isso e não foi isso que você acha, ou não for só isso aqui e foi isso também, qual é o problema de aprender a lidar? Porque a gente também tem uma coisa de uma métrica que é bem ocidental, de querer que tudo seja na única métrica, o único caminho, né? A gente tem a resistência de deixar que a fluidez leve a gente, conduza de acordo com a maneira que a gente vai desenvolvendo a vida, não é isso aí? É a vida, esse é o viver, né? E esse trabalho, é por isso que é tão difícil também, porque o nosso viver pode ser diferente do viver do outro, e isso é incrível, faz parte da própria vida. E muitas questões, é por isso que é importante a gente fazer a nossa própria análise também, né? E para o nosso analista também, né? Ter a nossa supervisão também, né? Ter os estudos continuados sempre também, né? Então, não é o analista que esse lugar de suposto saber que sabe tudo. Nossa, é muita coisa envolvida para que você esteja de fato naquele lugar, proporcionando para que o sujeito se descubra. Porque o analista também não sabe muito, não sabe quase nada desse sujeito. Isso aí. Dilma, quem é Dilma Fernandes? Como as pessoas te acham? Quais são os seus canais de contato? Bom, eu vou repetir aquilo que eu disse, né? Eu sou uma pessoa em constante exercício desse aprimoramento do autoconhecimento, esse autoaprimoramento do pessoal e do profissional. Sou alguém que estuda, que gosta de entender essa vida e faz parte de se entender também. E agora, para encontrar quem quer que seja, a gente precisa estar lá no Instagram, né? Então a gente só basta colocar lá. Qual é o teu Instagram aqui? Qual é o teu Insta? Tá lá. Meu Insta é muito minimalista. Eu preciso, eu preciso me dedicar mais, enfim. Mas é Dilma Psi. Dilma, meu nome, PSI de psicóloga, e agora também vai servir para psicanalista também, né? Que estou me formando. Enfim, Dilma Psi. E lá tem também o link com o meu WhatsApp. Quem quiser me encontrar, está lá. Maravilha. Bom, para fechar nossa conversa de hoje, talvez valha lembrar de algo simples, mas extremamente essencial. O sofrimento fala, mas ele não esgota o sujeito. Quando a dor vira identidade, algo da vida fica suspenso, como se toda a existência tivesse que caber naquele nome, naquele diagnóstico, naquela história repetida. A clínica nos ensina que por trás do eu sou assim, quase sempre existe um eu não sei mais quem eu posso ser. Ao longo do programa de hoje, a gente tentou conversar e tentou sustentar essas diferenças, essas percepções que são tão delicadas e tem a ver com reconhecer que a dor não pode reduzir o sujeito. Acima de tudo, lembrar que a escuta não é colocar rótulos, nem aceitá-los como movimentos distantes, mas abrir espaço para que algo possa emergir. E mesmo que no início venha algo acompanhado de angústia, de medo ou de silêncio, o sofrimento tem e pode começar a perder seu lugar de identidade. Não que ele vai desaparecer, ele não vai, mas porque ele deixa de ocupar todo o cenário psíquico. Amigos, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, deixe seus comentários aqui embaixo que a gente quer saber o que é que você pensa sobre isso. Mas, essencialmente, quero deixar estarrado mais uma vez aqui. Eu tenho uma admiração enorme por Dilma Fernandes, até porque eu tive prática com ela, como falei, enquanto minha psicóloga. Indico, é um trabalho bom demais, mas uma honra bater esse papo com você, Dilma, e gratidão por essa prosa tão gostosa. Eu jamais imaginei que a gente estaria por aqui. Que vida intrigante, interessante, né? Essa vida é incrível, não? É incrível. Ricardo, eu que agradeço, a honra é toda minha. Muito obrigada mesmo por esse momento. Obrigada por se permitir a jornada que tivemos, que foi também enriquecedora para mim, como pessoa, como profissional. Muito obrigada. E obrigada a todos também que dispuseram da atenção de vocês, viu? Esse canal está incrível, adoro, adoro. Parabéns, Ricardo.
Obrigado, Dimão. Um grande abraço para você. Obrigado a você, espectador.